a evolução industrial, a evolução econômica foi ficando cada vez melhor. E aí, aqui eu tenho aqui, né, os gastos praticados os luxos, né, pela nobreza, pelos reis e seus palácios, né, e o povo bancando tudo, né, os impostos pagos pela burguesia é que pagava todo o luxo que eles estavam é, reivindicando, né? Então, a insatisfação da maioria, né, esmagadora, vamos dizer, da população contra a monarquia, faziam com que a França fosse um terreno fértil para as ideias iluministas. Essa liberdade, igualdade e fraternidade foram contribuindo principalmente para as revoluções. A Revolução Francesa, a Revolução Americana, tá? E isso foram causando, rompendo, né, com antigos regimes que dominavam a Europa no século XVIII, tornando-se assim um importante marco na história, iniciando a Idade Contemporânea, tá? As ideias dos criadores iluministas, né, influenciaram tanto a Revolução Americana quanto a Francesa. A Revolução Francesa inspirou-se em reformas em outros países, além de ter influenciado a independência das colônias espanholas e a proclamação da independência no Brasil. Olha lá. Por quê? Porque toda essa reforma ela contribuiu economicamente. Então, Brasil com os escravos, a colônia portuguesa, por exemplo, retirando os minérios, né, ouro e tudo mais daqui, indo para lá e ficando com toda a riqueza do Brasil, na verdade. E aí causa o quê? A revolução, a independência do Brasil. Revolução Francesa, certo? Toda a história, ela vem de encontro a estudos, né, épicos, gregos, romanos. Então, eles foram buscar toda essa inspiração lá naquela época, dos gregos e romanos, né? Então, cultura grego-romana. Por isso eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, para que vocês observassem detalhes, né, das esculturas gregos romanas. Então, a influência, né, desses pensadores também tiveram um pezinho lá na cultura grego-romana, não um pezão, tá? Então, nesta outra imagem, né, que eu já tinha colocado em cima, são as reuniões, os encontros que foram registrados, né, na história dessas pessoas discutindo essas mudanças que estavam acontecendo lá no século XVIII. Então, cada referência, cada ideia foram debatidas, foram incansavelmente construídas para que o século XVIII fosse decretado século das luzes, certo? Este século também, né, cheio de inovações, eles vieram, olha lá, tá vendo? Influências do clero, todas as reivindicações, a população toda, né, olha nas janelas, todas tentando, querendo essas mudanças. E o julgamento de Galileu perante a Inquisição. Então, estes eram os direitos que eles queriam, que as pessoas tivessem direito de ir e vir. E aí tinha todo um critério judiciário, certo? Não era o rei que mandava prender os seus súditos, que mandava prender ou matar, certo? Tinha que ter o direito de se defender. Então, ideias inovadoras, pessoas que pensar em ideias, essa primeira imagem aqui em cima, referindo-se à mitologia, e aí dentro dos seus cotidianos, né? Grandes pensadores ilustraram. Aproveitando um pouquinho, a última imagem aqui embaixo, ele vem referindo-se também é uma imagem da antiga Academia de Artes, chamada de Salão Real. Então, todos os artistas até então,
Até esse período, eles tinham regras para ser cumpridas, para ser considerado grande artistas, tá? Se eles não tivessem dentro das regras políticas, sociais e religiosas, eles não conseguiriam expor as obras aqui, neste lugar, no Salão Real. Até que um dia eles conseguiram reivindicar um espaço para exposição, que ficou conhecido como Salão dos Excluídos. Salão Real, Salão dos Excluídos. Porém, começaram a competir entre si e conseguiram ganhar o seu espaço. Então, obras de artes em destaque. Experimentos com pássaros num pombo de ar. Nome e origem, experimento, né? Então, aqui a imagem dos primeiros experimentos das ciências, novas revelações. Então, um pote com ar e o pombo dentro. E as pessoas sem acreditar, porque naquela época, né, lá do período renascentista, Leonardo da Vinci já fazia suas experiências escondidos da igreja. Porém, aqui eles já começam a ter essa independência de trabalhar as ciências, né, o estudo do corpo, o estudo da mente. E aí, uma imagem de Jack Lourdes, né, David, o coroamento de Napoleão, ideias de grandes pensadores, certo? Aqui ainda refletindo sobre toda essas ideias inovadoras, né? E nós temos também avanço na medicina. O professor Dr. Virgílio de Alegria procurou ser didático ao explicar aos seus alunos o procedimento cirúrgico que tinha inventado, ao qual deu o nome de lobotomia transglobular injetadora. A técnica já foi usada em milhares de casos, que valeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1968. Aqui, primeira cirurgia realizada com éter, certo? Então, aí as pessoas observando, né? Aprendendo. Temos a imagem aqui, é meio constrangedora, mas é só registro do que estava acontecendo naquela época, das mudanças que estavam acontecendo. Aqui, olha, muita gente observando esta cirurgia ocular que eu acabei de ler lá atrás. Coloquei, né, a outra cirurgia ali na outra era autópsia. Me desculpem, esta é a real. Então, esta é a cirurgia do globo ocular. Tudo bem? Desculpa aí. E aí, então, nós temos dentro de estudos, né, alquimias e tudo mais, médicos indo à casa das pessoas, né, para fazer a sua visita médica, esclarecendo o que a pessoa tinha e tudo mais. Então, aqui, pessoas, né, fazendo curativos, coisa que até então era proibida, Deus tinha que curar. Então, tudo isso nesse período inovador, foram mudando essas visões das pessoas, né? O médico cuidando da criança. Então, são visões, assim, maravilhosas, em busca de novos remédios, novas alternativas para curar as pessoas, né? Então, tem todos, olha lá, ó, medicação, a alquimia, né? Esse procedimento, né? De cuidado, ainda sobre as pinturas, ainda sobre influência barroca, escuro, claro, certo? Dentro desses, ainda persiste esses 6 temas: mitológico, social e religioso, tá? E esta imagem de Emily Kaletz é uma imagem de uma das pensadoras e também médica, que na época era proibido mulher trabalhar, era proibido, né? Então, muitas mulheres foram excluídas do processo
porque não faziam parte, tá? Então, nesse suporte, reúne-se as primeiras características. Retorno ao passado pela imitação dos modelos antigos gregos romanos, lembra? Das 3 técnicas, né? Academismo, nos temas e nas técnicas, isto é, sujeito aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou na Academia de Belas Artes. Lembra que eu falei as regras que se tinha que ter? Mitologia, social e religioso. Então, dentro dessas regras é que se pintava ainda, certo? Então, ainda eram regidos sobre as regras da academia. A arte entendia como imitação da natureza, um verdadeiro culto à teoria de Aristóteles, grande filósofo. Estilo sóbrio, antidecorativo, linear, antissensual, né? Não podia ter essa sensualidade, mulher nua, não podia, a não ser que ela estivesse sendo representada como uma deusa. Aí era aceita. Volta-se ao desenho, a simplicidade da natureza, nobres, serenos e históricos, certo? Então, dentro das 3 regras das academias, os artistas ainda procediam, certo? Ainda trabalhavam sobre as regras dessa academia. Produzir um desenho que parecesse o tema iluminismo, né? Então, por exemplo, ali, a questão da cirurgia era aceita. Por quê? Porque era uma inovação. O desenho deve ter algumas características que possam ter significado de luz e liberdade. Esta aqui, gente, presta atenção. Olha lá. Olha o vermelhinho. Agora vocês vão produzir para mim, tá? De atividade, um desenho onde você possa trazer, né, dentro desses significados que a gente falou de luz, né, o século das luzes, que foram social, democrático, esta revolução, né, nesse sentido de pensar, mudar, tá? Por isso, significado de luz, significado de luz. Quais os significados de luzes? Que luzes nós temos? Qual é a referência de luz que você tem? Certo? Este significado é muito importante para você poder ter a sua ideia. Ao criar o seu desenho, você vai imaginar em luz. Que luz? Luz do pensamento? Luz de uma vela? Luz de uma luz? Né? Luz de uma. Que luz? Luz do sol refletindo, trazendo, né, este conceito de luminosidade? Então, é este que eu preciso de vocês. Trazer conhecimento. Como que a gente traz conhecimento? Né? De que maneira nós vamos ilustrar o conhecimento? Através de um livro, através de vários desenhos, né, tecnológicos? Liberdade. De que maneira nós iríamos representar a liberdade? Liberdade de expressão com palavras? Liberdade de corrente? Liberdade de pensar? Então, agora você vai trazer para a sua atividade algumas reflexões que lembre estes 3 conceitos: a luz, o conhecimento e a liberdade, que são temas que nós falamos hoje sobre o que foi este período do século XVIII, período chamado século das luzes, período em que tudo acontece, tudo se inova, tudo está perfeito, certo? As pessoas começam a ter liberdade de expressão, liberdade de conduzir a sua vida como quer, como queira. Consequências? Por isso, democracia, né?
os 3 conceitos dentro dessa categoria que a gente viu lá em cima, certo? Então, vamos dizer, eu acredito que vocês tenham, né, a liberdade de ter a maneira como representar este desenho, liberdade, né? Montesquieu já dizia liberdade nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Sem desses 3 aqui, eu tenho liberdade de ir e vir, mas eu tenho consequências. Então, dentro de uma sociedade, dentro da atividade, pessoal, fiquem à vontade. Crie, elaborem o seu desenho. Se quiser pintar, ótimo. Se não quiser pintar, não tem problema. Claro e escuro, né? Que eles ainda estão no período carregado das características barroca, né? Claro e escuro, sombra e luz, dentro dessa perspectiva, né? Então, trabalhe com o grafite. Quem não tem lápis de cor em mãos, não tem problema. Quem quiser colorir, deixar o seu trabalho assim, lindo, maravilhoso, ok, tudo bem, tá? Então, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem. Tudo bem? Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido o que foi o iluminismo. Período muito importante na história. Beijo.